Você se lembra daquela cena icônica de Missão Impossível, onde Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, está pendurado por cabos em uma sala super segura? Aquela sequência que nos deixou sem fôlego, com o coração na mão, quase teve um desfecho trágico na vida real. Por um detalhe, por uma questão de centímetros, o astro de Hollywood quase não sobreviveu para contar a história. Vamos mergulhar nos bastidores desse momento, que redefiniu o cinema de ação e que quase custou a vida de seu maior ícone. O que aconteceu naquele dia? Fique comigo para descobrir a história por trás da gota de suor mais famosa do cinema. Missão Impossível de 1996 não era apenas mais um filme de espionagem. Era uma promessa, a promessa de levar o gênero a um novo patamar, com cenas de ação realistas e um nível de comprometimento que poucos atores se atreveriam a ter. E no centro de tudo estava Tom Cruise. Ele não era apenas o protagonista, ele era a força motriz, o produtor que apostou tudo nesse projeto. Sua visão era clara. A audiência precisava sentir a tensão, a adrenalina, o perigo real. E para isso, ele mesmo faria suas próprias cenas de ação, sem dublês, sem truques de câmera baratos. Era tudo ele. Essa decisão, embora admirável, colocava uma pressão imensa sobre toda a equipe e, claro, sobre o próprio Cruise. O diretor, Brian De Palma, um mestre do suspense, sabia que a cena da sala-cofre, a Vault Scene, seria o coração do filme. A premissa era simples, mas a execução, um pesadelo logístico. Ethan Hunt precisava se infiltrar em uma sala do quartel-general da CIA, onde o chão era sensível à pressão. O teto tinha sensores de temperatura e qualquer ruído acima de um sussurro dispararia o alarme. A única maneira de entrar era pelo duto de ar, descendo por cabos sem tocar em nada. A preparação para essa cena foi meticulosa. A equipe de dublês e rigging trabalhou por semanas para criar o sistema de cabos que sustentaria Tom Cruise. A ideia era que 2 membros da equipe, um de cada lado, segurassem os cabos e o equilibrassem manualmente. Parece simples, certo? Errado. O corpo humano não é perfeitamente simétrico. Toda vez que Tom tentava se equilibrar na posição horizontal, sua cabeça pendia para baixo, fazendo-o bater no chão. Tentativa após tentativa, o resultado era o mesmo: um baque surdo contra o piso cenográfico. A frustração começou a tomar conta do set. As horas passavam, o orçamento era consumido, e a cena mais crucial do filme simplesmente não funcionava. Brian De Palma, já impaciente, começou a pensar em alternativas. Talvez eles tivessem que usar um dublê, ou talvez a cena devesse ser cortada. Mas para Tom Cruise desistir não era uma opção. Ele tinha uma ideia engenhosa, mas perigosa. Ele percebeu que o problema era o equilíbrio. Então, ele pediu à equipe que lhe desse moedas. Sim, moedas. Ele começou a colocar moedas de 1 libra dentro de seus sapatos, uma a uma, para funcionar como um contrapeso. Ele estava, na prática, recalibrando seu próprio centro de gravidade. A equipe olhava incrédula. Era uma solução tão simples, quase rudimentar, mas fazia sentido. Depois de vários ajustes, encontrando o número exato de moedas, ele tentou mais uma vez, e funcionou. Ele conseguiu se equilibrar perfeitamente horizontal, a centímetros do chão. O set inteiro explodiu em aplausos. A genialidade e a persistência de Cruise haviam salvado a cena, mas o maior perigo ainda estava por vir. Com o problema do equilíbrio resolvido, as filmagens puderam começar. A tensão era palpável. Tom estava pendurado lá em cima, suspenso por aqueles cabos, focando em sua performance. Ele tinha que transmitir a angústia, o medo, a concentração de Ethan Hunt. E ele estava conseguindo. A câmera rodava, capturando cada músculo tenso, cada gota de suor se formando em sua testa. Foi então que aconteceu. Durante uma das tomadas, enquanto ele estava suspenso perigosamente perto do chão, ele sentiu algo estranho. Um dos cabos não parecia certo. Ele olhou para cima e seu coração gelou. Os cabos, feitos de aço trançado, estavam começando a se desfiar. As fibras metálicas estavam se rompendo, uma por uma, sob a tensão de seu peso. Ele estava a metros de altura, com cabos prestes a arrebentar. O pior de tudo, ele não podia gritar. Ele não podia fazer um movimento brusco. Qualquer som ou movimento abrupto arruinaria a tomada e, na lógica do filme, acionaria o alarme. Ele estava preso em seu próprio personagem. Ele tinha que permanecer imóvel, silencioso, enquanto o perigo mortal pairava literalmente sobre sua cabeça. Ele olhou para a câmera, com os olhos arregalados,
tentando sinalizar o perigo sem quebrar a cena. Os operadores dos cabos, concentrados em manter o equilíbrio, não perceberam imediatamente. Para eles, a tomada estava perfeita, mas Tom sabia que tinha apenas alguns segundos. Ele podia sentir a vibração dos fios se partindo. A qualquer momento, ele poderia despencar. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. Toda a sua carreira, sua vida, passava diante de seus olhos, o sonho de missão impossível estava prestes a se transformar em seu último ato. Finalmente, um dos membros da equipe percebeu o olhar de pânico genuíno em seu rosto. Ele seguiu o olhar de Tom até os cabos e viu o desastre iminente. Corta! Corta! Desçam ele! Agora! Gritou ele. A calma do set se transformou em caos controlado. A equipe agiu rapidamente, baixando Tom Cruise ao chão, segundos antes que os cabos cedessem completamente. Quando seus pés tocaram o solo firme, um silêncio tomou conta do estúdio. Todos olharam para os cabos quase partidos, depois para Tom, que estava pálido, mas ileso. Ele havia escapado da morte por um tris. A cena que vemos no filme, aquela gota de suor que cai e para centímetros do chão, carrega um peso que ninguém imaginava. Não é apenas a tensão do personagem, é o eco da experiência de quase morte do ator. Aquele momento não foi apenas atuação, foi real. O incidente chocou a todos. As medidas de segurança foram imediatamente revistas e reforçadas, mas o espírito de Tom Cruise permaneceu inabalável. Longe de se intimidar o episódio, pareceu fortalecer sua determinação. Ele entendeu, talvez mais do que nunca, que para criar algo extraordinário, era preciso ir ao limite, e ele estava disposto a fazer isso. Essa experiência no set do primeiro Missão Impossível moldou o resto da franquia e a carreira de Tom Cruise. Ele continuou a realizar suas próprias cenas de ação, cada vez mais ousadas, cada vez mais perigosas. Ele escalou o Burj Khalifa em Dubai, se agarrou a um avião em pleno voo, realizou saltos de paraquedas de alta altitude e pilotou helicópteros em perseguições insanas. Cada novo filme se tornou um teste para seus próprios limites, e tudo começou ali, naquela sala branca, pendurado por um fio, com moedas nos sapatos e a morte sussurrando em seu ouvido. O que essa história nos ensina? Nos ensina sobre paixão, sobre dedicação e sobre o preço que às vezes pagamos para transformar uma visão em realidade. Tom Cruise não é apenas um ator, ele é um artista que sangra por sua arte, literalmente. E é por isso que, décadas depois da saga Miss, o impossível continua a nos fascinar, porque sabemos que por trás da magia do cinema existe um homem real, arriscando tudo para nos proporcionar uma experiência inesquecível. Pense nisso na próxima vez que assistir a essa cena. Quando vir aquela gota de suor, lembre-se de que ela representa muito mais do que suspense. Ela representa a linha tênue entre a arte e o perigo, entre o controle absoluto e o caos iminente. É o símbolo de um momento que quase terminou em tragédia, mas que em vez disso se tornou uma lenda. Uma lenda que nasceu da coragem, da engenhosidade e de uma pitada de sorte. Essa história é um testamento ao poder do cinema e à dedicação daqueles que o fazem. Se você, como eu, é apaixonado por essas histórias de bastidores que revelam a alma dos filmes que amamos, então você está no lugar certo. Há tantas outras histórias incríveis esperando para serem contadas. Se essa viagem aos bastidores de Missão Impossível te deixou de queixo caído, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Deixe o seu like para eu saber que você curtiu e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Ative o sininho, porque a nossa próxima missão já está sendo preparada, e eu garanto que vai ser tão emocionante quanto esta. Obrigado por assistir e até a próxima.